Oi pessoal, meu nome é Eliane. Eu hoje vou fazer um vídeo para vocês totalmente diferente da proposta do canal. Mas assim, Deus tocou no meu coração desde ontem para conversar um pouco com vocês, para falar das coisas que estão acontecendo pelo mundo. A gente vê assim tantas pessoas tirando a própria vida, né? Pessoas com depressão, pessoas isoladas, né? E a gente fica pensando assim, por que isso tudo está acontecendo, né? E eu vejo certas coisas acontecerem comigo também, que eu acredito que acontece com todo mundo. Então Deus tem tocado no meu coração para falar sobre isso, para aproveitar que eu tenho esse canal e já tem algumas visualizações. Tem vídeo que tem 1000 visualizações, 1600, né? Então, se eu conseguir falar para uma pessoa, para mim, e tocar no coração dessa pessoa, já é importante. Porque a gente vê, assim, as pessoas se afastando uma da outra, as pessoas querendo se isolar, né? Antigamente, assim, eu sou muito do antigamente, que as pessoas apareciam na casa da outra e que as pessoas, se tivesse um café, só um café, tomavam o café. Se tivesse um café com rosquinha, com biscoito, né? Na roça ainda tem muito disso. Tá acabando também, mas ainda tem. Então as pessoas tomam um café com biscoito. E hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas querem ser convidadas. Ah, eu não vou na sua casa se eu não for convidada. Ah, você não me chamou, né? E eu acho assim que a amizade, as pessoas quando gostam da outra, quando sentem saudade, quando querem estar perto, você não precisa chamar, você não precisa ser convidado. Porque as pessoas hoje em dia, elas não querem forrar uma cama. Então se a pessoa chega na casa dela e a cama está desforrada, elas não querem atender a pessoa. E tem palavras assim na vida que marcam muito a gente. Eu carrego comigo, assim, a minha avó já faleceu há muitos anos, a mãe da minha mãe, mas uma coisa que ela falou e eu era criança, que eu guardo comigo isso, e ela dizia assim, a casa da gente, se a cama estiver forrada e a louça estiver lavada, a casa está arrumada. Mesmo que você não varreu a casa, que você não limpou os móveis, mas a casa está arrumada. E você pode chegar qualquer dia na minha casa, nunca minha cama vai estar desforrada e nunca minha louça vai estar para lavar, entendeu? Porque foi uma coisa que ficou para mim. Então, se a pessoa chegar aqui, às vezes eu não varri a casa, mas a minha casa não está suja, né? Meu banheiro às vezes não está lavado, mas está limpo, né? Porque se você manter, você nunca vai ter uma casa suja, né? Então, isso eu levei para mim. Então, quando eu posso dar uma faxina boa, eu dou. Quando eu não posso, eu limpo o que dá, mas a casa está sempre limpa. Então eu gosto de receber pessoas, eu gosto de interagir com as pessoas, e as pessoas não, parece que você incomoda elas quando você chama para vir na sua casa, né? Às vezes no aniversário você conta com 60 pessoas, vem 30, chama 30, vem 15. Ah, porque deu dor de barriga, porque tinha um outro compromisso, porque estava com dor de cabeça. E antigamente não, antigamente as pessoas iam a pé na casa das pessoas. Eu lembro do meu sogro muito comentando isso, minha sogra, falecida sogra também, que falava que eles iam nas festas a pé, a cavalo, né, lugares longe, e eles iam. E hoje em dia todo mundo tem carro, ônibus tem toda hora, a pessoa tem moto, né? Às vezes é um vizinho e não vai na casa do outro. Então isso está afastando as pessoas, isso está trazendo as pessoas a ficarem cada vez mais isoladas. E aí aparecem os problemas, as depressões, né? O isolamento, que as pessoas mesmo fazem questão de não ver ninguém. Eu já passei há um tempo atrás por uma síndrome do pânico, por uma depressão, que eu me isolei. Eu fiquei, né, trancada dentro de casa, para mim nada tinha graça. E aí um dia Deus falou comigo, se você não quiser se libertar disso, você não vai conseguir. Ninguém vai chegar para você e vai te trazer flor e vai falar, sai, você vai sair disso. A minha família, meu marido, meus filhos me deram muito apoio, mas
eu vi que era eu tinha que sair daquilo, eu tinha que querer viver, entendeu? Então a gente tem que... Aí muitas pessoas esperam dos outros, né? A gente vê por várias coisas assim que as pessoas estão perdendo o amor, estão perdendo a vontade de gostar do outro. Ontem também eu estava vendo um padre falando sobre inveja, que às vezes a pessoa tem mais do que você, mas ela quer ter o que você tem. Ela acha que o que você tem é melhor do que o dela, e às vezes nem é, né? E as pessoas querem o seu, as pessoas nunca estão satisfeitas com o dela. Ele falou, às vezes a pessoa, ele deu um exemplo de uma árvore de Natal. A pessoa comprou uma árvore de 3 metros, enfeitou, foi a coisa mais linda, né? E aí chegou um amigo e falou, nossa, que árvore linda, eu sempre quis ter uma árvore assim. Ah, mas aquela lâmpada ali está queimada. Então eles querem sempre botar um defeito no que você tem, sempre desfazer daquilo que você tem, embora eles queiram ter o que você tem. Então, assim, aí Deus estava tocando no meu coração para falar sobre isso. As pessoas às vezes não querem ver a outra crescer. Às vezes você tem 800 amigos no Facebook e um comenta o que você postou. Você passa o seu canal para as pessoas, uma pessoa comenta. Às vezes uma pessoa lá do Ceará, uma pessoa lá de outro estado, uma pessoa de longe, vai lá e curte, e comenta, fala que gostou. E os seus amigos de perto, às vezes nem vê. Não comentam, não curtem. Não vai fazer diferença? Não vai, né? Mas você vê aquilo tocar no seu coração e falar assim, cadê os 100 amigos? Cadê os 50 que estão perto de mim? Os 20, os 10? Às vezes só um. Então as pessoas estão se afastando, as pessoas não querem ver o melhor para o outro. E isso é muito triste. Isso é muito triste, as pessoas se afastarem, o amor está acabando. A gente vê pai matando filho, filho matando pai, que já existia, né? Sempre existiu isso. Só que hoje em dia está virando normal. Quando acontecia antigamente, era assim, ah, meu Deus, aconteceu. Hoje em dia não, hoje em dia está virando normal essas coisas acontecerem. E isso não é normal. Não é normal. As pessoas têm que ter mais amor, têm que se visitar mais. Aqui em casa, eu até já falei para algumas pessoas, se quiserem vir, vem. Eu não vou ficar chamando. Se tiver pão com manteiga, vai comer pão com manteiga. Se tiver pão de queijo, vai comer pão de queijo. Se tiver um bolo, vai comer um bolo. Se tiver só um café, vai tomar um café comigo. Eu não tomo café, mas eu tomo um chá. Eu faço café para a pessoa e tomo um chá. Mas assim, eu queria assim falar com vocês, amem mais, procurem mais as pessoas. Eu perdi uma amiga há poucos dias que a gente sempre foi muito ligada. A gente eu tinha uma loja, ela tinha um salão nos fundos da loja, a gente dividia a loja. E assim, nossas filhas cresceram juntas, no mesmo chiqueirinho dentro da loja, comiam juntas, vestiam roupa, né? Ela comprava roupa para minha filha, eu dava presente para dela. E a gente sempre foi muito ligada. E aí eu casei, mudei, ela morava longe, a gente foi se afastando. Às vezes eu ia à casa dela, mas não era sempre. Para vir aqui em casa, sempre ela estava ocupada, que realmente ela trabalhava muito, né? Então, quando a gente se via na rua, às vezes era correndo, oi, tá tudo bem, não sei o quê. E o tempo foi passando. E assim, no ano passado, a gente conseguiu se reencontrar assim melhor. E aqui em casa a gente costuma fazer festa junina, eu sempre chamava ela, nunca dava pra ela vir. Às vezes era a mãe que estava doente, às vezes era o pai, às vezes era problema com ela. E assim, nunca ela conseguia vir. O ano passado, assim, ela veio. E eu falei assim, eu nem acredito que você vai. Eu vou. E ela veio. E logo depois foi o aniversário da filha dela. E ela também me chamou porque era perto, né? E ela fez uma festa junina na casa dela. E dessa vez também eu consegui ir. Porque sempre não dava para ir, sempre acontecia alguma coisa. E eu fui. E pouco tempo depois, agora poucos dias, ela foi embora.
E aí a gente fica pensando na vida, fica pensando como é curto, como tudo vai ficar aqui, como nada tem valor a não ser o amor, o que você vai deixar de lembrança. Então vamos amar mais, procurar mais as outras pessoas. Não importa se vai ter churrasco, se vai ter pão com manteiga, se vai ter rosquinha, né? Você não precisa ser convidado. Você chega, se você acha que a pessoa vai pegar a pessoa de surpresa, leva um pão, leva uma pizza para assar lá na hora para vocês comerem, né? Porque realmente tem pessoas que não têm. Então você pega e leva um pão, leva uma pizza, leva um suco, né? Fala, não, nós hoje eu vim aqui para tomar um suco com você, tomar um chá com você, né? Mas não deixa isso passar, porque a vida da gente é assim, ó. Perdi um amigo também há poucos meses também, uma pessoa que foi meu padrinho de casamento. Ele e a minha amiga Graciete, ele também foi embora. E assim, do nada também, a gente se via pouco pela distância, porque ele foi morar em outra cidade. E da última vez que a gente esteve lá, ele até queria vir aqui em casa, mas aí por causa, né, da vida corrida, das coisas, da neta, né? E acabaram não vindo. E aí o tempo passou. E ele também foi embora. Então várias pessoas vão embora e a gente vai deixando isso acontecer. E Deus estava tocando no meu coração para vir aqui conversar com vocês e falar. Procurem os outros. Não basta só o WhatsApp. Eu falei pelo WhatsApp. As pessoas nem ligam mais. As pessoas passam mensagem. Antigamente se mandava carta. Quando era distante, a gente não podia, né? E nesses dias eu achei um monte de carta de amigos lá de 1900 e antigamente, né? Então as pessoas mandavam cartão de Natal, carta. E eu tenho várias coisas até hoje. E aí a gente fica pensando, hoje em dia é tão fácil você ir na casa do outro. E a gente não vai. E a gente não procura. Sempre tem um problema, sempre eu não posso hoje, pode ser amanhã, e amanhã o outro não pode. Pode ser semana que vem, pode ser não sei o quê. E o tempo vai passando. E o tempo passa para todo mundo, né? E a gente nunca está livre das coisas acontecerem com a gente. E a gente quer que demore muito, né? E quer que as outras pessoas também continuem aqui para a gente poder ter contato, para a gente poder amar. Só que a gente está se afastando. Cada dia mais a gente se afasta. Então eu estou aqui só para falar com vocês, para pedir vocês para terem mais amor um pelo outro. Eu falo com meu marido assim, eu não consigo ter inveja de ninguém. Eu acho que o outro pode ter mais do que eu quero que ele tenha mais, eu quero conseguir as minhas coisas. Eu quero o que é meu, o que Deus tem para me dar. E eu quero saúde. Quero saúde para ter minha casa, meus filhos, meu marido, poder cuidar das pessoas que eu tenho como cuidar ainda, né? E mesmo que às vezes as pessoas nem dê valor no que você faz, mas faça com amor. Mesmo que se estresse um pouco, ou às vezes é cansativo, faça com amor. E não tenha inveja do que o outro tem. Pensa assim, se ele conseguiu, eu também posso conseguir o que eu quero. Eu quero conseguir o que eu quero. Eu não quero carro do ano, eu não quero casarão, eu não sou rica. Mas eu quero ter as coisas que eu quero ter, as coisas que Deus colocou na minha vida, que Deus vai me dar. Então eu peço muitas coisas. Peço para Deus saúde, peço para Deus pelos meus filhos, pelos meus parentes, né? Pela minha família, pelo meu marido, por mim também, que eu quero ter saúde. Então a gente tem que pedir aquilo que a gente acha que que vai fazer a gente feliz, não o que a gente vai mostrar para os outros. Eu não quero ser o que os outros querem que eu seja. Eu não quero mostrar para os outros que eu tenho um carrão, que eu tenho um casarão, que eu tenho muito dinheiro. Eu quero mostrar para os outros que eu sou feliz. E eu sou feliz
com o que eu tenho e com o que eu ainda espero ter. E a ilusão do mundo hoje é querer sempre mais. Eles querem ter o que o outro tem, eles querem ter mais do que o outro tem. E a vida passa. E a vida passa e às vezes você não é feliz. Então seja feliz, faça o outro feliz. Acorda e diz para a pessoa que está do seu lado: eu te amo. Acorda e fala para os seus filhos, para os seus netos, para o seu amigo, para a sua amiga: eu te amo. Porque é isso que eles vão levar lá na frente. E eu lembro muito dessa minha amiga que se foi há poucos dias, que o último dia que eu tive na casa dela lá, eu abracei ela e falei assim: eu te amo, minha amiga, eu te amo. Ela me olhou assim e eu falei. Então, fale eu te amo, viva o amor com o outro, tenha amigos sinceros, amigos que gostam de você. Não espere só ser chamado para um aniversário, ser chamado para um churrasco, ser chamado para, vem cá que eu vou fazer alguma coisa. Não, vai. Liga na hora que você estiver saindo: fulano, você está em casa? Tô passando aí rapidinho. Aí vai lá, leva um pão, leva um café, leva um suco, né? Se você acha que tem a necessidade de levar. Se não, quando você chegar lá, come o que tiver. Toma um café, toma um suco, toma um chá. Aqui em casa sempre vai ter um biscoito, um café, um suco, um bolo. Eu gosto muito de fazer bolo, é pão de queijo. De vez em quando tem alguma coisa, mas tem dia que não tem nada. E se não tiver nada, a gente vai tomar um copo d'água, esperar o café. E a gente vai conversar, e a gente vai jogar a conversa fora. E é assim que eu quero ser recebida também na casa das pessoas. Porque as pessoas não têm que ter medo do outro chegar na casa da gente sem avisar. Antigamente não tinha telefone. Antigamente não tinha como você avisar que ia chegar na casa do outro. E as pessoas iam. E as pessoas eram felizes. Então seja feliz. E é isso que eu queria falar com vocês. Deus tocou no meu coração por eu ter essa oportunidade de ter um canal que tem várias visualizações. E Deus falou comigo desde ontem: fala, mostra para as pessoas que elas têm que ter mais amor, porque é muita depressão, é muitas pessoas tentando tirar a vida. A gente não entende jovens com depressão, jovens com síndromes de um monte de coisa, que não tem muita lógica ter tanta síndrome na idade que eles têm. Então, eu acho que é falta de apoio, né? Até os jovens hoje nunca tem tempo de um com o outro. Vai lá em casa, depois eu vou. Não dá, não sei o quê. Acordam cansados, né? A gente que tem mais idade, eu acordo bem. Os jovens de hoje em dia acordam cansados. Então eu acho que está faltando isso, está faltando mais amor, está faltando mais união entre as pessoas. Menos querer o dos outros e mais querer o que é nosso, o que a gente pode ter, o que a gente quer, que a gente tem vontade de ter, e deixar um pouco dos outros para lá. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Desculpa se ficou um pouco grande o vídeo, mas se eu tocar uma, duas pessoas com que eu falei, para mim já foi suficiente, porque foi Deus que mandou eu falar isso para vocês. Então, obrigado por assistirem. Espero que todos que começaram a ver o vídeo terminem vendo o vídeo. E um beijo no coração de cada um de vocês. Comenta aí, curte, compartilhe o vídeo. Tem muitas pessoas que vão precisar ouvir isso. E sejam felizes. Digam eu te amo e fiquem com Deus. Tchau, gente.